meu amigo Clayton Dvorak Soares, ele é gremista, firme. O que tu achou do Grêmio domingo, secretário? Muito bom dia. Bom dia, Oh, domingo não, sei sábado o jogo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Hum, Felipe. Bom dia aos ouvintes aí do programa. O Grêmio não vem bem, né? O Grêmio entrou nitidamente em campo contra o Atlético Paranaense no sábado para buscar um resultado, talvez, de um empate. Jogou por uma bola, como a gente é. fala ali, e teve uma vantagem numérica de jogadores ali durante o decorrer da partida e não conseguiu transformar em gols. Até teve chances, até teve algumas oportunidades, melhorou o desempenho de alguns atletas, mas não conseguiu vencer o jogo. Mas o empate já foi um bom resultado dentro do contexto geral do Grêmio. E no campo adversário, né? E o Inter conseguiu vencer em casa, né? Que vinha há bastante É. tempo aí de insucessos em casa, junto do seu torcedor, É. e conseguiu uma boa vitória contra o Foi Fluminense. bom, né? Hoje de tardinha, hoje às 7 horas, tem o arquibancada acústica aqui que vai ferver. E amanhã tem jogo, né? Amanhã tem Por jogo isso que do amanhã Grêmio não. na Argentina. Amanhã não vai ter arquibancada aí. O Valério tava avisando a gente. O Grêmio joga na Argentina pela Sul-Americana, depois daquele empate vexatório da semana passada, Se não onde o Carlos ganhar. Vinícius errou 3 Não, pênaltis aquilo. consecutivos. Quase que inacreditável, né, Ô, Fábio? Felipe, aquela até eu fazia, Felipe. Que é eu fazia. O cara, parece que o técnico mandou trocar o batedor, né? Sim. E o cara não aceitou o palpite. Em tese ele disse que não conseguiu se comunicar com os jogadores dentro de campo, que na terceira cobrança ele já gostaria que fosse um outro atleta a Claro, mas executar, tá né? todo mundo ali, já dá um problema, pô, troca o cara, pega um cara novo que tá fora do lance. Daqui a pouco o cara tem sucesso, mas sabe que tem uns caras fominha que nem eu, assim, né? Aí não querem perder a bola nunca. Bom, secretário, vamos falar sobre a regularização de microempresas na cidade. Ah, isso aqui é um assunto interessante, não só a regularização, mas a capacitação e do comércio, investimento para o comércio local. Hoje eu estava falando com o economista Antônio da Luz sobre a questão do- da dívida da agrícola, e hoje vai vir também a notícia do governo federal sobre o desenrola. Eh, e a gente fica muito preocupado, principalmente com esse negócio do desenrola, que é mais ou menos um fogo de palha, que tu resolve parcialmente um problema, mas tu não resolve uma conjuntura futura, de longa. Quer dizer, tu resolve a conta aqui agora, mas mês que vem a conta volta a crescer de novo. E essa e essas empresas, micro, pequenas empresas que estão orbitando dentro da cidade, elas acabam, às vezes, carentes de se aproximar, de receber uma ajuda, receber não é uma ajuda, receber uma consultoria, uma dica, e isso é muito bom, né. É verdade, Fábio. Quando a gente vem no rádio assim para trazer notícias boas, né, é sempre importante. Mas quando o momento ele é de crise, ele é de recessão, também a gente de certa forma fica Sim. entristecido. E esse é um momento que para o comércio, para a indústria, não só de Camaquã, assim como da maioria dos outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, é um momento de bastante dificuldade, onde nós temos conversado com os secretários de desenvolvimento econômico de outros municípios também, e os relatos eles são semelhantes, onde o comércio enfrenta muita dificuldade, assim como a indústria de forma geral. Então, dentro desse contexto, a gente procura, na medida do possível, junto com as entidades, através do poder público de forma direta, prestar o auxílio naquilo que a gente pode. Quanto à questão do comércio, tem um reflexo muito forte, muito grande atualmente, em função do reflexo da crise também que o setor do agro tem É, enfrentado. sim. O próprio fumo, questão de preço, a questão de arroz, questão de preço, acaba postergando as vendas e esse dinheiro acaba não chegando e não circulando na economia do É, município. Ontem mesmo a gente teve a abertura do comércio aos domingos, que é uma bandeira que o próprio Cindy Lojas apoia há bastante sim. tempo, a prefeitura também, mas a gente tem notado cada vez menos movimento no comércio e quando abre aos domingos também assim essa adesão da população ela não é tão grande. E isso tem um reflexo negativo para o comércio, assim como também alterações pontuais como a votação aí que a gente vai ter pela frente da escala aí 6 por 1 para transformar em 5 por 2, a questão aí
da crise, das guerras no mundo, que acabam impactando no preço do óleo diesel, que acabam aumentando o frete e gradativamente tem um reflexo lá no valor final dos produtos. Então, tudo isso é fator de preocupação, onde a prefeitura também já vislumbra algumas ações para estar fortalecendo esse setor ao longo do ano. Uma delas que já tínhamos solicitado internamente é junto à Secretaria da Fazenda do Estado, onde a gente, assim como tem o programa do Governo do Estado, que é o Nota Fiscal Gaúcha, Sim. nós já solicitamos cadastrar Camaquã para fazer o sorteio Nota Fiscal de Camaquã, que é para sim. justamente estimular aquela questão da regularidade fiscal, onde ali o consumidor, ao fazer a sua compra, vai informar o seu CPF ali na nota fiscal e ele, a partir daí, vai concorrer a sorteios não só no âmbito estadual, como também sorteios no âmbito municipal. Isso vai fazer com que a população tenha aquele olhar de querer cada vez mais comprar no comércio local, em detrimento das compras online, que é o maior concorrente hoje do comércio formalmente estabelecido. Olha, isso, Clayton, eu vou dizer para ti o seguinte: outro dia teve o Fabrício aqui, representante do Cindy Loja, falando sobre isso e eu fiquei assustado. É uma coisa que tá. E essa semana, agora foi na quinta ou sexta-feira. Quinta-feira eu me encontrei com uma pessoa. No quarta de noite eu me encontrei com uma pessoa num evento em Porto Alegre. E a pessoa me falou sobre um outro setor que eu, sinceramente, eu não tinha percebido. Setor de peças, de automotivas. Sim, também tem um impacto Peças, muito grande. automóveis, sordinas, rolamentos. Sobre isso, como está impactando a compra fora do local. Porque, Olha, porque hoje em dia as pessoas têm a informação do preço do produto na palma da mão, então elas pesquisam bastante. E muitas vezes aquela comodidade de ir num estabelecimento comercial, fazer a compra, fazer a troca, por exemplo, de uma peça, se pesar muito mais no bolso, se pesar muito mais no orçamento, por vezes ela vai preferir até comprar de fora. E é um reflexo que pode acontecer. Por mais que ela gaste numa instalação posterior, mesmo assim, por vezes, pode sair mais barato. Então, o consumidor ele está exigente. sinceramente, eu não sei onde é que vai dar isso. Eu tô assim, falo bem francamente, assim, eu não sei onde é que vai desaguar isso tudo. Porque tu vê, uma grande empresa essa de comércio eletrônico, ela consegue colocar no Brasil, vamos botar 10 grandes centros de distribuição, 15 grandes centros de distribuição, substituindo milhares de lojas. É verdade, Entregando Fábio. muito rápido em função da logística, os caras são bons nos que fazem, né? E, Ah, e, e, nosso e essa concorrência ao comércio formal dos meios eletrônicos, das plataformas de vendas online, também tem um outro fator assim que a gente sempre chama atenção e que a gente tem procurado trabalhar junto das entidades, que é das lojas físicas também estarem no digital. Até chama atenção aqui, semana passada o Cindy Lojas promoveu um evento bem interessante ali no Senac, foi o Conecta em Lab, e onde trouxe também soluções, como apresentando algumas startups que já trabalham no Conecta em Lab e que prestam auxílio para o comércio e para empresas em geral, de como utilizar a inteligência artificial para fazer essa venda online, para integrar as plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram de forma automatizada com inteligência artificial para fazer toda essa venda e colocar esses produtos no online. Porque o grande ponto que chama atenção é que muitas vezes o consumidor, ele até pode querer comprar na loja física aqui de Camaquã, mas às vezes ele pergunta, ele faz uma solicitação e demora a resposta. E com essa demora na resposta, ele busca outro comércio eletrônico que acaba respondendo de forma mais rápida e ele acaba comprando online de outro local. Então, essa resposta, essa eficiência na resposta, é uma questão que também que tem que ser melhor trabalhado aqui no município, porque muitas vezes esse lojista que tem a loja física aqui, ele pode estar perdendo uma venda online para um camaquense por essa demora na resposta. E tecnologias como a inteligência artificial, muito bem lembrado. integrando essas plataformas e fazendo essa venda de forma automática e de forma rápida, pode ajudar muito. Então, esse é um aspecto que a prefeitura também tem trabalhado bastante, em conjunto com o Cindy Lojas e outras entidades,
para sempre estar levando isso para o empresário. Também, além do físico, tem que estar no digital, Olha, porque isso vai fazer a diferença nessa concorrência e numa concorrência que é extremamente forte. eu vou falar do físico, que aí é mais fácil de nós, do tete a tete. Pessoal, tá me ouvindo? Nós temos que nos reciclar para o momento, internamente. Internamente. O bom dia, atender bem cliente, dar um sorriso na recepção, atender o cliente na porta, se dispor a atendê-lo da melhor forma possível, degustação, entrega, tirar dúvida, com prazer, com alegria. Preste atenção, nós estamos tendo um concorrente que não tem cara, ele só tem preço. E nós ainda temos a possibilidade de nós que estamos no balcão, nós ter a cara na frente, defendendo a nossa empresa e o nosso produto. Portanto, Claito, é muito fácil a gente entrar numa briga de preço, numa coisa, apenas com as mãos agachadas. Nós temos que motivar a turma nossa a não perder venda de cliente que está dentro da loja. Olha, E isso faz toda a diferença, né, Fábio? E esse é um dos pontos, assim, que até dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, na parte da inovação, a gente tem trabalhado junto dos grupos de trabalho que nós temos por áreas de atuação. E lá no comércio e serviços, a gente tem lá o que a gente denominou do GT, e já foi feito um projeto em parceria com as entidades, que é o Inova Varejo. E uma das metas desse ano é justamente qualificar melhor os funcionários para atender melhor os clientes, porque esse relacionamento interpessoal ele é fundamental. O próprio Cindy Lojas começou já na semana passada um curso, aí, um treinamento para esse pessoal do comércio, para justamente melhorar o atendimento desses prestadores de serviço. chega na loja, tá o cara com o celular, ele não dá nem oi para ti, continua no celular, o outro se esconde atrás do pilar olhando o celular. É um Essa negócio, olha, Essa, Fábio, é uma das reclamações mais recorrentes que a gente tem ultimamente, que é essa questão aí de a falta de contato visual, a falta de atenção no consumidor quando entra numa loja. Então, isso é um muito ponto bem preocupado. delicado a ser trabalhado ali pelo empresário ali, junto com os seus colaboradores, porque isso faz a diferença. E ao mesmo tempo que a gente entra numa loja e por vezes a gente não quer também ser sobrecarregado por um vendedor que muitas vezes quer te oferecer tudo e mais um pouco, a gente quer às vezes olhar um produto, mas a gente quer atenção, porque quando a gente começa a olhar, começam a surgir as dúvidas e a gente quer que elas sejam respondidas. E a partir do momento que tu não tem esse retorno, tu não tem o contato, tu não tem uma resposta, às vezes tu fica até triste e acaba saindo da loja, procurando um outro estabelecimento ou até mesmo migrando por uma compra online. Então, vocês vão fazer um recadastro, um cadastramento das microempresas aí, como é que é, o Clayton, aí? Na A verdade, regularização das microempresas, como é que funciona na isso? verdade, assim, Fábio, não se trata de regularização, a gente sempre faz um acompanhamento geral desses números, né? Atualização, vamos botar a palavra, eu acho que é melhor, né? Camaquã atualmente, assim, por dados atualizados, tem 3.534 empresas, que eu não estou considerando os MEIs, eu estou considerando empresa individual, microempresa, empresa de pequeno porte e empresa média, tá? As empresas individuais são 2.234, as microempresas são 1.207, microempresas são aquelas que empregam até 19 pessoas, tá? Sim. Pequenas empresas nós temos 80, que são aquelas que empregam até 99 pessoas, e empresas médias nós temos 13, que são aquelas empresas que empregam de 100 até 499 pessoas, tá? Isso é interessante trazer esses dados aqui, porque a gente vê que a gente carece mais de pequenas e de médias empresas para aumentar cada vez mais o número de vagas formais de carteira assinada no município, Sim. que tem um reflexo direto na economia aí, e na circulação de riqueza dentro do nosso comércio. Um dos pontos que a gente tem feito aí, que já foi objeto de investimentos no ano passado e que se concretizou nesse ano, é a gente buscar outras alternativas, outras indústrias de fora de Camaquã. A gente tem feito esse trabalho, isso acabou se concretizando ali no setor têxtil, onde uma empresa que começou no início desse ano em Camaquã com mais de 50 colaboradores,
hoje ela já está em torno de 65 e ela pretende, num curto espaço de tempo, chegar a 90 e já nos sinalizou ou abrir uma unidade maior ou abrir uma segunda unidade no município com mais outras 90 vagas de trabalho. Então, a gente está trabalhando para isso. Assim como também existem algumas perspectivas ali no setor de calçados que poderão vir a ocorrer aqui para empregar mais gente, para empregar mais mão de obra. E esse setor da indústria têxtil, a gente já tinha também uma cobrança ali por qualificação, por formação de mão de obra das pequenas confecções do município, e a gente conseguiu ali já no início desse ano trazer um curso de formação profissional em parceria com o Civergs, que é o Sindicato da Indústria do Vestuário do Estado, e mais o Senai, onde a carreta esteve presente ali na Praça Zeca Neto de 23 de fevereiro a 30 de abril. E no último dia 30 de abril agora, nós fizemos a formação de 19 profissionais da costura industrial ali no Cine Teatro Coliseu. Isso é muito bom, cara. 19 pessoas que já estão habilitadas para uma nova profissão e que já vão ser absorvidas por esse mercado de trabalho aqui em Camaquã. A gente fica, de certa forma, até chateado, porque dessas 19 pessoas que se formaram, nós tínhamos, na verdade, 2 turmas de 28. A gente chegou a preencher no cadastramento 2 turmas de 28. Sobrou 19. Só que teve uma evasão de não começarem ou de algumas desistirem ali no início. E, ao mesmo tempo, algumas que já estavam fazendo o curso já foram contratadas pelo setor da indústria têxtil. Então, assim, a gente teve 19 que se formaram, mas provavelmente ali das que passaram pelo curso, a gente tem uma média de 25, porque algumas já foram contratadas antes de concluir a formação. Tá bom, mas aí menos. Mas que coisa complicada, Clayton. Complicado, Fábio. Porque de 58 se formaram 19. De 56. Porque já é difícil a gente conseguir o agendamento, tem um alto investimento para esses cursos, e quando a gente traz, de certa forma, a população não participa ou não participa de acordo com o número de vagas que foram geradas. Até depois desse cadastro inicial, surgiu algumas procuras que nós tivemos na própria secretaria, mas aí por metodologia do Senai e do Civergs, depois de toda a etapa, nós não poderíamos encaixar essas outras pessoas. O Clayton tem mais um minuto para nós conversar um pouquinho aqui, um minuto e pouquinho. Só para trazer outro dado também, Fábio, que assim, a gente entende a crise, a gente entende as fraquezas do setor do comércio como um todo, e o que a gente pretende? A gente pretende auxiliar o comércio de forma geral. Uma das ações que a gente pretende fazer agora, que a gente até já foi procurado pelo setor de compra e venda de veículos, nós vamos ter um grande feirão ali, talvez já no início do mês que vem, que vai envolver a maior parte das revendas de veículos do município, um feirão que é organizado pelas próprias revendas e que inclusive vai ter doação de recursos para a PAI, que é para motivar e mobilizar esse setor, assim como para o setor de comércio em geral. A gente quer fazer um grande feirão, um grande outlet, que a gente vai conversar com as entidades para promover um grande movimento, talvez num sábado, num domingo inteiro aí, para ampliar essas vendas. Claro que a gente tem agora mais à frente, já em maio, a Expo Camaquã, que é a maior feira aqui de Camaquã e da região, que a gente já fica aqui o convite também para toda a população de Camaquã e região participar da Expo Camaquã, vir a Camaquã, prestigiar, comprar na feira, que vai ser um belo evento. E talvez ali no mês de junho ou julho a gente está promovendo esse grande outlet para fortalecer e incrementar as vendas do comércio. Muito boa. É isso que tem que iniciar. Isso tem que, e o pessoal tem que participar, tem que daqui a pouco sugerir ao secretário, à prefeitura, para que faça eventos, essa coisa. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço sempre o espaço, Fábio. Um grande abraço aí aos ouvintes e ficamos sempre à disposição aí, em nome da Prefeitura de Camaquã, a auxiliar naquilo que for necessário, prestar as informações e estar colaborando sempre. Muito bem, 11 horas, vamos direto para a Rede Gaúchas, hora certa, e já voltamos.